O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e seu enredo está dividido em duas partes principais. Temos os capítulos de 1 ao 11, que contam a história de Deus e do mundo em sua criação. E depois os capítulos de 12 ao 50, que se aprofundam em contar a história entre Deus e um homem, Abraão e a sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história no começo do capítulo 12. E esse esboço nos dá uma pista de como entender a mensagem do livro como um todo e como ele introduz toda a Bíblia. O livro do Gênesis começa mostrando um momento de desordem e escuridão descritos no segundo verso da Bíblia. E como Deus então começa a criar ordem, beleza, bondade e um mundo onde a vida pode florescer. E Deus faz as criaturas chamadas humanas, ou Adam em hebraico, e os faz segundo a sua imagem, o que diz respeito ao papel e propósito deles no mundo de Deus. E então a humanidade é feita para ser o reflexo do caráter de Deus no mundo, e são nomeados como representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome. O que, no contexto, significa que eles devem explorar todo o seu potencial e fazer com que o mundo seja um lugar ainda mais abençoado e que floresça ainda mais. Deus abençoa, então, os seres humanos, e essa é uma palavra-chave neste livro. Ele os entrega um jardim, um lugar onde eles podem começar a construir este mundo novo. É importante destacar que os humanos têm uma escolha sobre como eles irão construir este mundo, e isto é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus tem mostrado e definido o que é bom e o que não é bom para eles. Deus dá aos seres humanos a dignidade e a liberdade de escolha. Ou eles irão confiar na definição de Deus sobre o bem ou o mal, ou irão se agarrar à sua autonomia e definir o que é bom por eles mesmos. Mas isto é muito perigoso. Se rebelar contra Deus significa abraçar a morte, porque você estará se afastando do próprio doador da vida, e isto é representado pela árvore da vida. No capítulo 13, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A serpente ela não é apresentada, mas se apresenta apenas como uma criatura feita por Deus. Fica claro que, na verdade, é uma criatura em rebelião contra Deus e que quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e o livre-arbítrio. De acordo com ela, o conhecimento do bem e do mal não trará morte, mas que na realidade os traria era vida e os tornaria como o próprio Deus. E a ironia disto é trágica, porque sabemos que os homens já são como Deus, eles foram feitos para refletir a imagem de Deus, mas ao invés de confiar em Deus, os humanos decidem se tornar independentes, adquirem o conhecimento do bem e do mal por eles mesmos. E nesse instante toda a história fica fora de controle. A primeira vítima é o relacionamento humano. O homem e a mulher, de repente, percebem que são vulneráveis e agora não podem confiar nem mesmo no outro. Então fazem roupas e escondem seus corpos um do outro. E a segunda vítima é a intimidade entre o homem e Deus, que é perdida. Então eles correm e se escondem de Deus. E quando Deus os encontra, eles jogam a culpa entre si sobre quem se rebelou primeiro. Agora, aqui a história, Deus vai declarar à serpente e aos seres humanos as consequências trágicas de suas ações. Deus fala primeiro com a serpente, que apesar da sua aparente vitória, ela está destinada à derrota e a comer pó. Deus promete que um dia a semente ou um descendente da mulher dará um golpe letal na cabeça da serpente. Entretanto, apesar disso soar como uma ótima notícia, haverá um preço para essa vitória, porque a serpente também irá dar uma mordida letal no calcanhar do descendente enquanto ela estiver sendo esmagada.
é uma promessa bastante misteriosa sobre este vencedor ferido, mas nesse momento da história, isto mostra um ato da graça de Deus. Será que os humanos que acabam de se rebelar contra Deus e Deus promete resgatá-los, isso não é interessante? Mas veja que Deus informa que, apesar disto, cada aspecto da vida deles vai ser afetada por causa do seu pecado. Haverá dor, aflição por causa da rebelião e que os levará à morte. Daqui a história, então, vai tomar o seu rumo, tendo a humanidade como uma humanidade rebelde, seguindo em paralelo os filhos de Deus e os filhos dos homens. Vemos em seguida a história de Abel e Caim. Caim possui tanta inveja do seu irmão que é tomado pelo desejo de assassiná-lo. Deus o avisa a não dar vazão à tentação, mas ele faz assim mesmo e mata Abel no campo. Caim foge então para construir uma cidade onde violência e a opressão reinam. E isso tudo nos é apresentado na história de Lameque, o primeiro homem na Bíblia a ter mais de uma esposa, um polígamo. E ele as acumula como se fossem sua propriedade. E ele canta uma canção dizendo ser mais violento e vingativo do que o próprio Caim. E depois vem uma história até estranha que fala sobre os filhos de Deus e que alguns interpretam como sendo anjos maus ou antigos reis que se autoproclamavam descendentes divinos. E assim como Lameque, eles tomam quantas esposas querem e dão origem aos Nefilim, grandes guerreiros da antiguidade. Qualquer visão destas, o ponto é que os seres humanos começam a construir reinos que enchem o mundo de Deus de violência e corrupção. Como resposta, nos é contado que Deus tem um coração cheio de tristeza. A humanidade está arruinando o seu mundo e a si próprios. E então, por paixão pela bondade do mundo e pela sua vontade soberana, Deus limpa a maldade do mundo com uma grande inundação, dilúvio. Mas ele protege um ser humano, entre eles, que é Noé e sua família. Noé temia a Deus e o delega como sendo o novo Noé. Volta a dar a sua bênção e chama Noé para sair a este novo mundo. Nossas esperanças então voltam a crescer. Mas Noé falha também. Ele planta um vinhedo e bebe até se embriagar e perder os sentidos. E um dos seus filhos, Cã, faz algo vergonhoso a seu pai na tenda. E aqui temos o novo Adão, nu e envergonhado, igual ao primeiro. E a história volta a se desenrolar. Tudo isso leva à fundação da cidade da Babilônia. O povo da Mesopotâmia se junta ao redor de uma nova tecnologia, o tijolo. E podem agora construir cidades e torres maiores e mais rápido do que qualquer um antes deles. E decidem, assim, construir uma nova torre, uma que chegasse até o céu, para assim ganhar glória, nome entre os povos. E esta é a imagem de rebelião e arrogância humana. É a mesma rebelião do jardim, só que agora maior. E então Deus os humilha e os dispersa novamente. Esse é um grupo bastante diverso de histórias, mas se percebe que todos falam sobre o mesmo tema. Deus continua dando aos seres humanos a chance de fazer a coisa certa no mundo e os humanos continuam arruinando tudo aquilo que eles fazem. Essas histórias declaram que nós, seres humanos, vivemos em um mundo bom, mas nós o deturpamos. Que nós decidimos definir bem e mal por nós mesmos e assim contribuímos para esse mundo doente, causando conflitos, violência e morte. Mas há esperança. Deus prometeu que um dia o descendente viria. O vencedor ferido que derrotaria o mal desde a sua fonte. E então, apesar da maldade humana, Deus está disposto a abençoar e resgatar aqueles que Ele quer neste mundo.
Então, a pergunta é: o que Deus irá fazer para isto acontecer? E na próxima história nós vamos ver o que irá acontecer. Mas por enquanto ficamos aqui em Gênesis de 1 a 11.